vez. Vamos lá, agora com toda a saudade que há no seu coração, declare isso. Quem é aquele que caminha no jardim? Ele é o meu amado, o meu Senhor, meu Criador. Sim, Ele está cada vez mais perto. Vamos lá, mais uma vez, mais uma vez. Quem é aquele que caminha? Que todos saibam, que o meu Criador vive e Ele em breve virá ao meu encontro e estaremos com Ele para sempre. Vamos lá. Quem é aquele que caminha no jardim? Aleluia. Gostei muito como o pastor André começou a nossa reunião hoje, fazendo referência àquela conversa de Nicodemos com Jesus, em que Jesus fala que o Espírito é como um vento que a gente não sabe nem para onde vem, nem para onde vai, e que essa reunião tem script. É assim que eu estava me sentindo sentado ali, com um turbilhão de pensamentos e sentimentos, e de uma palavra que Deus tem falado ao longo dessa semana, que Ele foi, parece que desembrulhando através da casa de oração, e certamente algo que Deus quer plantar nos nossos corações nessa noite, a despeito das coisas que estão por vir, com uma palavra de preparo, mas ao mesmo tempo uma palavra de inspiração, uma palavra de encorajamento, é uma palavra de segurança. Eu não quero que nada que seja falado aqui hoje venha abater o seu coração, venha plantar qualquer forma de medo no seu coração, pelo contrário. O que nós queremos entender hoje é uma posição espiritual que nós temos a partir da cruz, a partir daquilo que Jesus conquistou para nós no Calvário. Essa é a quinta ministração de uma série de ministrações que nós temos tido nos últimos domingos. O nome dessa série é Reino de Sacerdotes. A combinação dessas duas palavras fala muito a respeito da identidade do chamado da igreja. Você foi chamado para reinar, para governar, para ter domínio no nome de Jesus, e você foi chamado para ministrar ao Senhor como um sacerdote. E durante as várias ministrações, nós fomos, parece que conectando pequenas chaves, importantes para entender essa função e entender esse desígnio do Senhor para as nossas vidas. Na primeira ministração, nós tratamos sobre o design do espírito humano, e nós falamos que nós descobrimos o nosso propósito conhecendo o propósito eterno de Deus, de que Ele nos fez a sua imagem e semelhança para um relacionamento íntimo e pessoal com Ele por toda a eternidade. Na segunda ministração nós fomos ministrados sobre o tabernáculo. Entendemos os 3 lugares do tabernáculo, entendemos sobre as 3 portas, o paralelo que isso representa na figura de Jesus, e certamente a figura do tabernáculo que representa a presença de Deus entre nós. Vimos que em Apocalipse, as últimas profecias falam que o tabernáculo de Deus habitará no meio do homem, que significa que Deus estará fisicamente habitando no meio do seu povo. Esse é o propósito eterno dele, essa sempre foi a vontade dele. Isso foi ministrado aqui na segunda mensagem. Na terceira mensagem, se você se lembra, nós falamos sobre casa de oração como nossa identidade espiritual. E falamos que como casa de oração, nós temos uma forma específica de operar. Nós ouvimos de Deus, nós respondemos a Deus falando o que Ele falou, e Deus libera uma porção do seu poder. Então a casa de oração é uma parceria entre homem e Deus, para que a vontade de Deus seja manifesta na face da terra. Então nós tratamos isso. Se você perdeu alguma dessas mensagens, todas elas estão no nosso canal do YouTube, vale a pena você poder recapitular um pouquinho daquilo que falamos. Na terceira mensagem falamos também que tudo que Deus fez, desde o Éden até a Nova Jerusalém, até aquilo que Ele fará, tudo começa com oração. Tudo que Deus quer fazer, tudo que Deus quer desenrolar no seu propósito eterno, parte de reuniões de oração, de um processo de oração, seja no Velho, seja no Novo Testamento, seja na eternidade. Nós discorremos basicamente as Escrituras todas, revelando esse fato de como Deus quer se mover, e Ele começa através de um processo de intercessão e oração. E na semana passada nós fomos abençoados por uma mensagem que enfatizou o liberar do poder de Deus pela intercessão.
preparando os nossos corações, para a casa de oração que estava ali, começando também naquela semana. Foi falado, querido, da importância de nós estarmos em sintonia com a vontade de Deus na terra. E falamos sobre uma adoração intercessória, quer dizer, uma combinação entre o louvor e a adoração e a intercessão combinada nos céus, que figurativamente foi chamada aqui de harpa e taça. Essa combinação da adoração e da intercessão, liberando novas ondas da manifestação do poder e da presença de Deus sobre a terra. E hoje, a ministração de hoje, ela está sendo chamada de uma ministração bônus. Ela não estava no script, ela não estava na proposta original da série. Hoje seria a última ministração, mas sentimos uma direção de Deus de incluir mais um tema. E o tema dessa noite é a autoridade espiritual. Nós sentimos que o que Deus tem falado e tem feito nesses dias requer que possamos ser instruídos nesse tema. Diga assim comigo: a vontade de Deus é que eu conheça a sua vontade e que eu discirna as coisas espirituais para poder orar efetivamente. É difícil a gente ter uma vida de oração efetiva. É difícil a gente saber o que orar se nós não estamos conseguindo discernir as coisas espirituais. E pior, se eu não consigo discernir o meu papel no que Deus está fazendo, o meu lugar nesse mover de Deus, e a autoridade que Ele confiou sobre a minha vida e sobre a sua igreja. Então essa é uma palavra que deveria ser ministrada num curso, e que eu vou condensar em uma mensagem. Então, quem me conhece sabe que eu gosto de metralhar texto bíblico. E hoje é aquela típica noite que eu vou citar vários. Porque são várias nuances do que Deus está falando. Eu vou citando, eu deixo já mais ou menos pronto aqui, para a gente não parar e ficar abrindo, mas preocupe-se, se você gosta de anotar e meditar, procure anotar os textos para depois você meditar neles. Mas sobretudo, que a gente possa estar com o coração aberto e atento ao espírito dessa mensagem, que eu entendo que é própria para esse dia, para esse tempo e para aquilo que Deus está fazendo nessa casa, na B1, nesses dias. Se eu pudesse fazer um paralelo, eu chamaria que essa é uma mensagem de war room, uma mensagem militar, uma mensagem para nós entendermos como guerrear espiritualmente. Então é você aprender a se armar contra principados e potestades, contra demônios que naturalmente resistem à vontade de Deus. Você não foi chamado para temê-los, tampouco para se intimidar por eles, mas você não pode ignorá-los. Eles existem, eles estão atuantes, eles querem impedir a vontade de Deus, eles vão usar os recursos que eles conhecem para te neutralizar, para te paralisar. E como um servo do Senhor, como um filho de Deus, você precisa conhecer certas chaves para você andar vitoriosamente. E como igreja nós vamos ativar alguns recursos espirituais que Deus nos deu para orarmos efetivamente. Primeira coisa que eu gostaria que você anotasse é qual que é a chave desta noite. E eu coloquei da seguinte forma: exercemos a autoridade espiritual sabendo como orar de maneira efetiva. Vou repetir isso. Exercendo autoridade espiritual, sabendo como orar de maneira efetiva. Nós queremos ser uma casa que ora, amém, queridos? E queremos que a oração aumente em quantidade, mas também que ela aumente em qualidade. A gente saber o que nós estamos orando, a gente ser treinado para orar, a gente ser treinado para ligar e desligar, como Deus falou que nós faríamos, entendendo certos princípios de autoridade. Muitos de nós não têm orações respondidas porque nós desconhecemos leis espirituais. Nós desconhecemos como o mundo espiritual funciona e como o mundo espiritual opera. E Deus não quer que você seja ignorante a respeito deste assunto, mas que você entenda de fato certos princípios bíblicos que vai te ajudar a ter uma resposta e uma posição correta no mundo espiritual. Tópico número 1, vamos lá. A igreja tem um mandato de avançar. A igreja foi chamada para avançar. E por que isso é importante para nós entendermos, queridos?
Porque muitos de nós sentimos que a igreja tem que se defender. Parece que a gente vai querer criar um mosteiro de monges, vamos tentar nos isolar do mundo, vamos tentar nos defender dos ataques, e se tudo der certo, vamos passar desapercebido. Não é esse o propósito de Deus para você, não é esse o propósito de Deus para a igreja. Quando Jesus estava sendo erguido aos céus, Ele basicamente disse uma última coisa para os discípulos: ide e fazei discípulos de todas as nações. Se você reinterpretar essa frase, você vai perceber que é uma declaração de guerra. É um comando de invasão. Ele está dizendo: igreja, invada. Igreja, avance sobre o reino das trevas. Eu já dei autoridade para vocês. Entra e toma posse. Ide e fazei discípulos. É uma palavra de conquista. É uma palavra de comando. É uma palavra de domínio espiritual. O que nos faz perceber de que a igreja não está em posição defensiva, mas em posição ofensiva. Ela foi chamada para avançar. Ela foi chamada para entrar, para dominar. E se necessário, vamos amarrar e desarmar as potestades e principados, para que a vontade de Deus seja manifesta na face da terra. Amém, queridos? Então Deus quer que você conheça a sua autoridade espiritual, como igreja delegada por Ele. E é importante nós entendermos que teve um certo momento da história em que houve uma transição de autoridade, que houve uma passagem de autoridade. Eu vou ser bem breve nisso, daria para ter uma mensagem só sobre esse assunto, mas eu quero que você se atente a um texto em Lucas, no capítulo 10, do verso 17 ao 19. É aquele momento em que Jesus envia os 70 discípulos com autoridade, dizendo: vão, entre nas casas, anuncie o reino de Deus, cure os enfermos, purifique os leprosos, ressuscite os mortos, repreenda os espíritos. Foi a primeira vez na história da humanidade que um grupo de homens comuns começou a operar de maneira sobrenatural. O que aconteceu quando eles voltaram? Aqui está o relato em Lucas 10, 17 e 19. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei, diga comigo, autoridade. Vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Esse é um marco definitivo de uma transição de autoridade. Até aquele momento, queridos, quem tinha autoridade era Satanás. Até este momento. Em função daquilo que aconteceu no Éden, da história que nós conhecemos, daquela passagem de autoridade que o homem fez para Satanás. E Satanás teve um domínio durante todo esse período até Jesus. Quando Jesus vem, ele destitui essa autoridade de Satanás através da obra da cruz. Então você pode entender que hoje Satanás não tem autoridade. Diga comigo, Satanás não tem autoridade por aquilo que Jesus fez na cruz. Ponto final. Agora Satanás tem poder. Não confunda as duas coisas. Ele continua com poder, mas ele não tem autoridade. São duas coisas diferentes. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Com quem que Jesus confiou? Com quem que Jesus repartiu a sua autoridade? Diga eu. Conosco. Deus confiou essa autoridade que Ele conquistou no Calvário para mim e para você. E esse texto é um texto que marca essa transição, essa destituição. Essa transição de autoridade foi profetizada no Velho Testamento. Daniel falou sobre isso. Isaías falou sobre isso. Eu vou citar rapidamente esses dois textos em que os profetas veem esse momento em que Satanás é destituído da sua autoridade. Daniel 7, 27 fala: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu
serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Está falando de mim e de você aqui. E o seu reino será reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Veja que é uma palavra de domínio absoluto. Queridos, quando você fala assim que Deus tem toda a autoridade, significa que alguém não tem nenhuma. Faz sentido isso? Se Deus tem toda, então alguém não tem nenhuma. Satanás não tem nem uma autoridade. Toda autoridade está na pessoa de Jesus Cristo. Toda autoridade foi colocada sobre ele, céus, terra e debaixo de terra. Isaías profetiza sobre isso em Isaías 9, no verso 7, que ele fala: para que se aumente o seu governo. O governo de quem? De Jesus. E que venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então essa transição de autoridade que nós vemos marcada em Jesus, já havia sido profetizada e foi consumada através da obra da cruz. Queridos, esse processo de autoridade começou em Jesus, a chave foi virada, Jesus tomou posse, mas nós estamos tomando a terra gradativamente. Nós estamos tomando posse da terra, a igreja está avançando, nós estamos entrando em territórios que antes não eram nossos, e esse processo continua até hoje. A minha esfera e a sua esfera hoje chama-se Caxias do Sul. Esse é o seu território, em que Deus te colocou para exercer domínio, em que o Senhor te colocou para exercer autoridade, para que você avance. Nós sabemos que essa cidade tem uma história, e eu quero entrar um pouco nisso daqui a pouquinho, mas o que Deus tem colocado em nossos corações é que Deus não está só confiando Caxias, mas todo um decálogo para a sua igreja. 10 cidades que fazem fronteira com Caxias do Sul. Essa é a minha missão e a sua missão. Essa esfera é o escopo de autoridade que Deus confiou a mim e a você. Já está entregue, irmãos. Isso já foi dado, isso já foi concedido. Nós apenas estamos nos apropriando por fé, marchando na medida que Deus nos dá a graça de entrar em cada uma dessas cidades. E quando eu falo naturalmente da igreja, eu não estou falando somente da B1 Church, mas a igreja nesta cidade, na sua múltipla esfera, que Deus certamente tem dado a autoridade para virar a chave, para exercer domínio e para conquistarmos. Quando nós começamos a entender que biblicamente a autoridade ela é simbolizada por chave, nós entendemos diferente o texto de Mateus 16. Eu quero ler esse texto com vocês. Mateus 16, no verso 18 e 19, diz assim: porque eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra, Jesus falando de si mesmo, eu edificarei a minha igreja, a sua palavra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, isso não é um texto de defensiva, esse é um texto de ofensiva. A igreja está avançando, porta é um lugar de defesa. Quando você pensa nos reinos feudais, que havia os muros e os portais, isso representa a defesa de uma cidade. Aqui Jesus está falando de portas do inferno, é um lugar de defesa do inferno. Então as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Aí Jesus fala assim: dar-te-ei as chaves. Diga chaves. O que são as chaves aqui, queridos? Diga assim: a autoridade. Mais uma vez Jesus entregando a autoridade. E darei para vocês as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Jesus está dando um princípio de autoridade, de parceria com Ele para domínio. Quando você escuta a palavra reino de Deus, imediatamente traduza domínio do rei. Isso significa reino de Deus, domínio do rei.
onde nós entramos com o reino de Deus, nós entramos com o domínio do rei. Nós avançamos com o domínio do rei. Nós declaramos uma terra para o rei. É como se você colocasse uma bandeira e dissesse, isso aqui pertence ao rei. Isso pode ser na esfera geográfica, de território geográfico, pode ser na esfera social, pode ser na esfera familiar, na esfera espiritual, mas Deus está nos dando esferas e domínios para nós avançarmos com a autoridade que Ele delegou para nós. Então tudo que nós fazemos porque fomos autorizados a fazer. Porque foi delegado uma autoridade para mim e para você como igreja, de ligar e desligar, de amarrar, de liberar, de fazer, de avançar, de conquistar e de dominar. E é nessa autoridade e nesse entendimento é que nós podemos ser ousados na oração. É que nós podemos ser ousados na postura espiritual. É que nós podemos ser ousados naquilo que nós declaramos contra o reino das trevas. É com o entendimento da autoridade que Jesus confiou para mim e para você. Eu quero falar um pouquinho, queridos, porque não é uma linguagem que nós estamos habituados, sobre territorialidade espiritual. Eu quero trazer um entendimento, uma instrução ao teu coração, para nós entendermos como é que o reino das trevas atua, e o reino das trevas está organizado por territorialidade. Quando nós falamos de autoridade espiritual, é importante você entender que a autoridade que eu e você temos hoje é uma autoridade espiritual. Diga, autoridade espiritual. Quando Jesus vier, quando Ele voltar e pisar sobre a terra, nós vamos ser emancipados, nós vamos ter uma promoção, tá? A nossa autoridade vai deixar de ser só espiritual e vai ser também física. Nós vamos governar a terra com Ele. Isso quando Ele estiver aqui fisicamente. Então quando Jesus voltar, a nossa autoridade não vai ser só espiritual. Ela vai ser também política, econômica, física. E nós, os santos, a sua igreja, vamos governar com Cristo durante 1000 anos. Mas nesse momento a nossa esfera de autoridade é uma esfera espiritual. Jesus conquistou na cruz para que eu e você pudéssemos andar nessa autoridade espiritual. E essa autoridade espiritual, ela se manifesta através da oração. Diga, oração e intercessão. Você manifesta essa autoridade, você expressa essa autoridade através da oração e da intercessão. E por isso o que você ora faz muita diferença. O que você fala precisa ser uma fala com entendimento da vontade de Deus, daquilo que Jesus já fez por você. E dessa maneira nós oramos efetivamente. Quando nós entramos na intercessão, nós nos engajamos com uma dinâmica espiritual. Nós cooperamos com os anjos e nós guerreamos contra principados e potestades. Então a intercessão é o lugar onde a gente engaja com o mundo espiritual e com a dinâmica espiritual à nossa volta. Eu quero que você entenda aqui 3 pontos a respeito de territorialidade. O que você precisa saber a respeito deste assunto? Ponto número 1, ou princípio número 1. A esfera quando enfrentamos oposição espiritual para um avanço ordenado por Deus, é porque geralmente estamos lidando com principados territoriais. Ou seja, toda vez que nós sentimos como igreja que as coisas parecem que esbarram, parece que as coisas paralisam, ou quando a gente sente aquele teto de bronze, ou quando a gente sente que alguma coisa está seca, alguma coisa está faltando. Sabe aquele momento que a gente às vezes entra num culto e a coisa não flui, os irmãos do louvor estão aqui e tal, e parece que a coisa não vai, e a oração, a intercessão. Nós sabemos que nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha espiritual, nós estamos de alguma maneira engajando com forças para a liberação da vontade de Deus, da presença de Deus naquele momento. Então é importante nós discernirmos isso, e Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 6, no verso 12, dizendo assim: a nossa luta não é contra sangue e nem contra carne, mas contra o que, irmãos? Contra principados, contra potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Toda vez que você nos engajamos em intercessão e oração, nós imediatamente podemos nos engajar contra uma resistência, contra uma opressão do diabo contra as nossas vidas. E Paulo está dizendo: olha,
armem-se, tome uma armadura de Deus, prepare-se para batalhar, prepare-se para guerrear. Agora parece que existem certas estações da nossa vida pessoal e certas estações da igreja que essa batalha aumenta, especialmente em épocas de avanço. Especialmente quando a igreja se propõe a avançar, quando a igreja se propõe a tomar um território novo, imediatamente nós sentimos um levante. Imediatamente nós sentimos uma oposição. E essa oposição nós tratamos como tudo menos espiritual. E nós tentamos resolver problemas espirituais de maneira relacional. Então o irmão começa a brigar contra o irmão. A gente acha, isso deve ser porque o cara é chato mesmo. Não. Existe um espírito atuando para trazer confusão entre nós. E se nós não discernimos as coisas espiritualmente, tudo nós vamos naturalizar. E vamos dizer, não, isso é normal, isso aí nós temos que sentar, conversar, resolver. Mas tem coisas, irmãos, que são principados e potestades que estão atuando para paralisar, para neutralizar, para fragilizar a igreja. E nós precisamos discernir o que é espiritual e o que é natural. E nós tendemos a generalizar que tudo é natural. E que as coisas não são ou não acontecem de maneira espiritual. E Paulo está dizendo justamente isso. Nós precisamos discernir que nós estamos lutando contra principados e potestades. Especialmente quando avançamos. Ponto número 2 eu queria deixar para você sobre territorialidade. As escrituras nos revelam que estas entidades das trevas, esses principados e potestades, são de alto escalão e são territoriais. A maneira como o mundo espiritual das trevas é organizado é por territorialidade. E nós vemos isso em múltiplos textos bíblicos. E de muitas maneiras. Eu quero destacar uma história que você vai lembrar, em que essa mentalidade de território, ela é expressa claramente. Está em 1 Reis capítulo 20, no verso 23, eu vou resumir a história aqui, mas é basicamente quando o rei da Síria, o rei Ben-Hadad, ele declara guerra contra Israel, contra o rei Acabe. E porque eles serviam a outros deuses, e esses deuses eram territoriais, ele supõe que a derrota que ele tinha sofrido de Israel é porque o Deus de Israel era o Deus dos montes, era o Deus das colinas. Então ele pensou consigo mesmo, vamos atrair Israel para o vale, porque o Deus de Israel é só um Deus de monte. Se nós tirarmos Israel fisicamente do monte e levarmos para o vale, então o nosso Deus irá sobrepor o Deus deles. E olha só o que está escrito aqui em 1 Reis 20, 23. Os servos do rei da Síria lhe disseram, os seus deuses, olha a mentalidade, os seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos contra eles na planície, e por certo seremos mais fortes que eles. Essa mentalidade de que Deus é um Deus territorial. É a mentalidade do reino das trevas, porque o reino das trevas é assim. O reino das trevas funciona com territorialidade. Mas Deus responde a esse entendimento do rei Ben-Hadad e dos seus conselheiros, dizendo assim, chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel, disse, assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, no verso 28, os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não dos vales. Toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos. E assim sabereis que eu sou o Senhor. Deus está dizendo, olha, pode ser no vale, pode ser na praia, pode ser na montanha, pode ser no bosque, pode ser onde for, eu sou soberano e darei a vitória para o meu povo. Deus é soberano, não importa a territorialidade. O inimigo trabalha assim, Deus não. Ele é soberano, ele tem autoridade sobre todas as coisas. E a história nos conta que Deus deu a vitória aqui para o rei Acabe, nesta batalha, mas mostra essa mentalidade, de como o reino das trevas, ele é posicionado de maneira territorial. Se você considerar também a história de Daniel, quando ele é confrontado, quando Daniel ele está buscando em oração uma resposta de Deus a respeito do retorno para a terra, a palavra diz que ele começa uma oração, e ele continua nesse processo de oração 21 dias, se consagrando, se santificando ao Senhor, para ter uma resposta.
E só no 21º dia que um anjo chega com a resposta que ele pede dos céus. Mas olha só o que o anjo fala para Daniel, quando ele chega, depois desses 21 dias de oração. Então me disse: não temas, Daniel. Daniel capítulo 10, tá? Verso 12 e 13. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que vim. Então veja, quando Daniel começou a orar, o anjo já foi enviado no primeiro dia. No primeiro dia que Daniel começou a orar, já teve a resposta. Mas olha o que aconteceu: mas o príncipe do reino da Pérsia, aqui não está falando de um príncipe homem, está falando de uma entidade demoníaca, espiritual, que tinha algum tipo de influência, domínio sobre a região da Pérsia, que é onde Daniel estava. Me resistiu, e por 21 dias de batalha, de guerra, contra um principado. Porém Miguel, está falando aqui de um arcanjo, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então veja que é um típico cenário de batalha espiritual, que foi vencido através da intercessão, uma cooperação direta entre a oração de Daniel e as atividades angelicais. Veja que Daniel teve a autoridade, mas os anjos o poder. É os anjos que desfizeram o príncipe, foram os anjos que atacaram o príncipe da Pérsia, mas a autoridade veio de Daniel. Foi através da oração, da insistência, da consagração de Daniel, que houve uma liberação de autoridade para que esse anjo Miguel fosse liberado e tivesse vitória. Então perceba, queridos, que o reino das trevas ele está posicionado, ele está organizado baseado em territórios, e que nós somos chamados para cooperar com os recursos celestiais que nos são dados, para avançar, para dominar e para sobrepor todo o principado e toda a potestade. Eu quero falar para você que toda cidade tem um tipo de principado, tem um tipo de dominador, e ele opera de maneira diferente. Fizemos missão uma vez no Nordeste, e claramente havia um espírito de prostituição. A gente foi numa praça pública, com meninas de 10 anos, 12 anos, vendendo o corpo delas para prostituição. Foi um marco terrível, um momento assim muito triste, que nós choramos muito. Deus nos deu o privilégio de ministrar aquelas meninas. Mas assim, um forte espírito de sensualidade, um forte espírito de prostituição, que tinha muito a ver com a influência espiritual, com um príncipe, um principado que estava dominando aquela cidade. E desde que eu cheguei em Caxias do Sul, tenho pedido para Deus começar a me dar mais entendimento sobre o principado que atua nesta cidade. Queridos, quando nós entendemos contra quem nós estamos lutando, o nosso ataque é mais assertivo, ele é mais estratégico. A gente consegue ter clareza na nossa batalha espiritual, na nossa guerra espiritual. E logo que eu cheguei, os pastores André e Melissa me contaram um pouco a história da cidade, as coisas que eles já haviam vivido até então. Quando eles se propuseram a vir para cá, as coisas que eles ouviram, as afrontas, as palavras de desencorajamento que eles receberam de vir para cá. E não só através da Melissa e do André, mas conhecendo outros homens e mulheres de Deus agora na cidade, eu fui aprendendo mais sobre a cidade. E percebendo que esse principado que vem atuando em Caxias do Sul, ele atua há décadas. E esse principado e potestade começou a ficar claro para mim essa semana. Deus começou a falar muito forte comigo essa semana sobre esse principado. E eu entendo que Deus começou a falar mais conosco essa semana porque nós ativamos esse principado através da nossa decisão de avançar. Por isso Deus está trazendo clareza espiritual para nós a respeito disso, para que eu e você saibamos como responder, para que a gente aprenda como se posicionar espiritualmente. Esse principado que está sendo denunciado sobre o território de Caxias do Sul é um principado que ele atua especificamente contra o avanço do evangelho e contra o crescimento da igreja. São esses dois pontos que Deus falou no meu coração: contra o crescimento do evangelho e contra o avanço da igreja. E essa história tem sido marcada por igrejas que tiveram o potencial de se tornar mega churches, igrejas muito influentes, mas todas elas em algum momento enfrentaram algum tipo de escândalo.
enfrentaram algum tipo de situação de desmoralização. Passaram por uma espécie, foram objeto de vergonha e de desdém da própria cidade. E naturalmente existe a responsabilização humana pelas coisas que foram feitas. Mas nós não podemos ignorar o principado que tem atuado, o ciclo, o processo, o padrão que nós vemos em Caxias do Sul, ano após ano. De um principado atuando da mesma forma. Uma igreja, quando está pronta para dar o próximo passo, pronta para avançar, alguma coisa acontece, alguma quebra, seja ela divisão, seja ela algum escândalo financeiro, algum escândalo sexual, alguma coisa vem e fere a igreja no centro dela, desarmando ela, desfazendo ela, para que ela não avance. E nós vemos esse padrão em vários ministérios, da mesma forma, atuando da mesma maneira. É o mesmo principado, que vem atuando da mesma maneira. E o objeto deste principado é fazer a igreja ser ridicularizada na cidade. É tirar a credibilidade da igreja. É de alguma maneira fazer com que a igreja seja um elemento secundário, que ela não tenha liderança na cidade, que ela não tenha influência na cidade, como é a vontade de Deus. E desde o momento, queridos, que Deus começou a falar no coração dos pastores, da liderança, a respeito da mudança de prédio, eu falei falei várias vezes e falo hoje, não tem nada a ver com aquele prédio. O prédio em si não é o importante, é a obediência do avançar. Eu gostaria que você entendesse isso. Nós não estamos atrás de prédio. Deus não precisa de prédios. Nós estamos atrás da vontade de Deus sendo manifesta nessa cidade. E esse prédio está esticando a minha fé e a sua fé, sermos obedientes. E falar, Deus quer fazer mais. Nós queremos ver a vontade dele sendo manifesta sobre essa cidade. Fala assim, pois é, Arnaldo, por que nós precisamos de um prédio maior? Tem cadeiras vazias aqui. Creia que Deus vai encher todas as cadeiras lá. Porque nós somos obedientes à voz dele, ao chamado dele. O que nós estamos fazendo por fé, queridos. Olhando para ele, em obediência e sob a liderança do Espírito Santo de Deus. Eu sei que existe um espírito crítico, e falo para vocês, a gente já saiu da igreja por causa dessa nossa decisão. Irmãos que não entenderam. Irmãos que simplesmente falaram, não faz sentido isso. Eu creio que cada pessoa que sai, e todos nós somos livres para fazer o que sentimos da parte do Senhor. Eu creio que muitos saíram por motivos pessoais. Alguns disseram que é especificamente por esse motivo. Mas eu quero chamar a sua atenção, é que a partir do momento em que nós dissemos que nós íamos entrar num novo território, houve um levante diabólico. E nós não podemos tratar as coisas naturais, as coisas espirituais, como se fossem naturais. Deus vai querer trazer confusão no seu coração. Deus vai querer colocar você contra pessoas aqui dentro. Por quê? Porque esse espírito sempre atuou durante décadas dessa mesma maneira. Essa é a estratégia dele. Quando ele vê o avanço da igreja, ele automaticamente quer criar algum tipo de divisão, ele quer criar uma quebra na igreja. Porque ele sabe que isso vai nos neutralizar, vai paralisar o avanço. E Deus falou fortemente no nosso coração, essa semana na casa de oração, queridos. Comecem a tocar a trombeta no arraial. Comecem a convocar a Assembleia Santa, porque nós vamos avançar e entrar na terra. Quando Josué estava para entrar na terra prometida, lembra, queridos, Deus já tinha dado a promessa, ainda assim ele teve que lutar, sim ou não? Deus não deu a terra prometida de bandeja, ele falou, a terra é de vocês, entre e toma posse. Mas quando eles entraram, encontraram muros e gigantes, para serem abatidos, para serem derrotados. E esse é o seu chamamento e o meu chamamento. Porque quando nós entrarmos naquilo que Deus está fazendo, nós entendemos, essa é a promessa, não significa que não vai ter batalha. Não significa que não vai ter guerra. Não significa que não vai nos custar alguma coisa. Mas eu não estou aqui porque eu posso ganhar pessoalmente, estou aqui para ver a vontade de Deus se cumprir sobre essa cidade. E se eu tiver que perder pessoalmente na minha vida para ver o meu rei sendo estabelecido nessa cidade, que assim seja em nome de Jesus. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor. Nós queremos ver o avanço do reino de Deus nessa cidade. Nós queremos ver Jesus sendo glorificado, o trono dele sendo estabelecido. E a partir do momento que o Espírito Santo falou aos nossos corações, nós ativamos um principado.
esse principado vai ser derrubado em nome de Jesus. Para isso, queridos, eu quero que você esteja atento àquilo que o Espírito Santo vai estar liderando a igreja a fazer nos próximos dias. Pastor André convocou a igreja para a casa de oração, eu quero reforçar esse convite. A casa de oração não é, querido, simplesmente mais um programa da igreja. É o nosso war room. É o nosso lugar onde as estratégias militares estão sendo estabelecidas, onde Deus está falando conosco, onde Deus está marcando o nosso coração, onde Deus está nos dando tática militar para avançar. Eu quero trazer alguns textos para que a gente consiga entender efetivamente como é que a gente vai avançar a partir daquilo que Deus tem falado. E esse aqui é o ponto 3, sobre territorialidade, que eu queria passar para vocês. E o ponto é esse, queridos. Biblicamente, nós lidamos com principados diferente que nós lidamos com demônios. Biblicamente é diferente. Onde que nós vemos isso, Arnaldo? Através de Jesus. Jesus é o modelo. Jesus é a referência absoluta de tudo que nós precisamos entender sobre o mundo espiritual. E Jesus lidou de maneiras diferentes. Eu quero destacar isso para vocês. Como é que Jesus lidava com pessoas que eram possessas, que estavam possessas de espíritos. Pessoas endemoniadas. Pessoas que estavam de alguma maneira presas. E eu posso citar para vocês inúmeros textos, eu quero só citar um por causa do tempo. Lucas capítulo 4, no verso 35. Olha como Jesus responde quando ele encontra um espírito imundo. Mas Jesus repreendeu e disse: cala-te e sai deste homem. Está vendo a palavra imperativa de comando? Cala-te e sai. E o demônio, depois de ter lançado por terra no meio de todos, saiu sem lhe fazer mal. Esse é um exemplo típico. Quando o reino das trevas encontrava com Jesus, um demônio, uma possessão pessoal numa pessoa, e Jesus falava, sai, porque ele tinha autoridade para fazê-lo. Isso é uma evidência de que a autoridade já era outra. Jesus agora tinha comando sobre o mundo espiritual. E os espíritos precisavam obedecer. Então ele fala, sai, e ele saía. Então isso é como nós vemos Jesus tratando demônios na esfera pessoal. Mas tem um texto bastante conhecido que Jesus trata principado. Na verdade ele confronta o próprio Satanás, que é o príncipe das trevas. Nós vemos isso em Lucas capítulo 4, no verso 1. Quando Jesus ele se isola, ele vai para o deserto. Ele fica 40 dias em jejum e oração. É o início do ministério dele. Olha o que diz aqui no verso 1, capítulo 4, Lucas 4, verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, quer dizer, o Espírito Santo já estava com ele, já estava sobre ele, e foi guiado pelo mesmo Espírito. Vamos dizer isso juntos? Foi guiado pelo mesmo Espírito. Vamos deixar uma coisa clara, tudo que Jesus fez na terra, não foi da sua própria vontade. Ele deixou isso claro inúmeras vezes. Ele fez o que viu o Pai fazer. Ele fez o que o Pai mandou fazer. Tudo que Jesus fez foi dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Jesus é um modelo de alguém que não estava fazendo segundo o que ele achava que era certo. Até podia, porque ele era Deus. Mas ele fez aquilo que o Pai orientou ele a fazer. Jesus era sempre guiado. Por isso a vida de oração de Jesus era impecável, porque ele estava sempre em reunião com o Pai, ouvindo do Pai, sendo dirigido pelo Espírito para avançar. Eu quero dizer que eu já vi muitos homens e mulheres de Deus confrontando principados e potestades pela sua própria vontade. E muitos desses homens perderam seu ministério, perderam sua família, perderam sua sanidade. Não tem base bíblica nós engajarmos contra principados sem uma direção clara do Espírito Santo. Se nós não estamos sendo liderados pelo Espírito Santo. Por isso é diferente você entrar num domínio direto com o demônio e falar, sai em nome de Jesus, e você engajar com espíritos que têm territorialidade. Esse é um processo de Deus se movendo sobre a face da terra, em parceria com a igreja. Por isso que sem oração nós não fazemos nada. Porque como é que nós vamos saber o que o Espírito está fazendo e falando, se eu não estou escutando a voz do Senhor, se eu não estou discernindo a direção do Espírito para poder avançar? Veja que Jesus fez aqui, estava sendo dirigido pelo Espírito Santo, liderado pelo Espírito Santo. E como igreja nós precisamos estar sendo liderados pelo Espírito Santo. Nós não vamos fazer
Contra quem que nós vamos guerrear hoje? Para que vento que lá, né? Para onde que nós estamos indo hoje? Não, que nós vamos em uma posição de humildade, dizer, Pai, fala conosco. Revela o que, descortina, Senhor, descortina o mundo espiritual. Nós queremos ver, nós queremos entender o mundo espiritual. Nós queremos discernir o que está acontecendo, Deus. Nós queremos orar de acordo com a Tua vontade, Deus. Essa parceria com o Espírito Santo, esse alinhamento com o Espírito Santo. Queridos, nós não entendemos o mundo espiritual, ele é uma incógnita para a gente. Nós não entendemos as leis espirituais. Nós precisamos do Espírito Santo para nos guiar nesse processo. É Ele que vai nos dirigir. É Ele quem vai nos conduzir. Nós não fazemos nada de nós mesmos, senão pela direção, senão pela condução do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Então foi guiado pelos meios do Espírito no deserto. Depois no verso 2, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Queridos, Jesus discerniu que ele estava num processo de batalha, que ele estava num processo de conquista. E muitas vezes, quando nós estamos lutando contra principados e potestades, é um processo. É um processo de posição, é um processo de oração, é um processo de santificação. Nós já lemos Daniel e vimos que levou Daniel 21 dias de jejum, oração e consagração, para ele poder, junto com os anjos, ter vitória, sobrepor aquele príncipe que estava impedindo a mensagem e a vontade de Deus sendo manifesta. Então, quando nós lutamos contra principados e potestades, lembra disso, fazemos sob a liderança de quem? Do Espírito Santo. E o processo de conquista, o processo de confronto pode levar dias, pode levar meses. Conheço irmãos que já levaram anos com uma batalha espiritual dessa magnitude. Eu não sei quanto tempo vai nos levar, mas uma coisa eu sei, Deus já nos deu a vitória e a autoridade para fazê-lo. E o que Ele está só dizendo assim, vamos congregar, vamos convergir, vamos nos ajuntar na assembleia, para juntos começar a tomar posse da terra, para juntos avançarmos na palavra de vitória que Deus já liberou sobre nós. Outra coisa que nós não podemos ser ignorantes, queridos, não podemos desconhecer, é de que Deus colocou à nossa disposição exércitos celestiais, amém? Exército de anjos. Poucas pessoas ensinam sobre anjos, talvez por medo, talvez porque existem alguns excessos, quando se fala de anjo, existem os extremismos, mas você ignorar que existem anjos, e os anjos estão designados para o seu favor, é como dizer, olha, Deus me deu uma bomba atômica para vencer a batalha, mas eu desconheço o uso da bomba atômica, eu ignoro essa arma. Não tem sentido, irmãos, nós entrarmos numa batalha espiritual e desconhecer o papel dos exércitos celestiais, o papel dos anjos. Os anjos foram designados para nos assessorar, nos auxiliar. Lembra, nós temos a autoridade, os anjos têm o poder. Faz sentido isso? Nós temos a autoridade, então os anjos trabalham conosco nesse processo. Nós determinamos através da oração, da intercessão, e os anjos com poder. Eles são seres que têm corpos mais poderosos do que o nosso. Eles têm corpos celestiais. Eles têm um poder que nós não temos, mas nós temos autoridade. E por isso, nosso trabalho com os anjos em conjunto, nós trazemos a manifestação da vontade de Deus sobre a terra. Há um texto muito conhecido em que o profeta Eliseu estava sendo cercado também pelo exército da Síria, porque o rei tentou várias vezes pegar o exército de Israel de surpresa, mas Deus revelava para Eliseu o que o rei falava em segredo nas câmeras, no quarto dele, e ele ficou irado com isso, falando, vamos prender esse homem. E um dia o servo do profeta acordou e ele viu que ele estava completamente cercado por um número gigantesco de homens ali ao redor dele, e começou a entrar num pavor. E aí entra num texto em que Eliseu pede para que os olhos, desse servo sejam abertos. E olha o que Eliseu orou aqui. No verso, capítulo 2 Reis, capítulo 6, verso 17 e 18. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja.
E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Pensa que figura cinematográfica, né? Em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Perceba que os dois princípios estão aqui. Primeiro, o mundo espiritual está presente. Os anjos estão ali, com poder, com carros de fogo. Meu Deus, deve ser uma imagem fascinante. Mas quem estava com a palavra de autoridade? Quem que dá o comando aqui? Eliseu. Olha o que Eliseu fala. Orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te. Perceba que é a oração de Eliseu que está mobilizando os anjos. É a partir daquilo que Eliseu comanda que os anjos vão e fazem. Então naquele momento os anjos são articulados para que de alguma maneira o exército fique cego, eles vão ser levados para Samaria. Mas perceba que é uma combinação entre a autoridade que Deus dá para o homem e o poder que Deus dá para os anjos. Nós não sabemos quantos anjos existem, queridos. Mas nós podemos dizer que há no mínimo, 2 anjos para cada demônio. Se nós entendemos que quando o diabo foi levado, né, quando ele foi destituído da sua glória, quando ele foi lançado na terra, ele levou 1/3 dos anjos com ele. E se vamos pressupor que Deus não criou mais nenhum anjo desde então. Então no mínimo, nós sabemos que tem 2 anjos para cada demônio. Ou seja, os exércitos celestiais, não que Deus precisasse disso, mas os exércitos celestiais são muito mais numerosos. E eu quero ativar no seu coração um princípio. Você pode pedir, e é bíblico pedir, para que Deus aumente o número de anjos. Nós podemos orar isso. Isso é uma oração efetiva. Deus, a batalha começou, manda mais anjo. Então nós podemos, como igreja, orar, determinar, declarar. Nessa casa de oração, nós tivemos um momento que nós pedimos isso. E a visão que Deus colocou no meu coração foi como um aeroporto, e que a casa de oração era como uma plataforma de pouso. Enquanto a gente orava, os anjos tinham um lugar para descer. É como se a oração fosse uma plataforma, e depois ali se trouxe uma palavra muito bacana, que ela via uma cruz iluminada, como se fosse um L ponto, quando um helicóptero precisa pousar, ele tem uma luz de cima que ele vai para poder descer e poder achar o lugar exato de pouso. Então a nossa oração é como se fosse essa referência de que nós estamos preparando um lugar para que os anjos do Senhor sejam designados. E alguém teve uma visão naquele dia, acho que foi na quarta-feira que isso aconteceu. Quarta? Quem que lembra aqui? Não me lembro. Foi na quarta ou na terça? Não me lembro. Na terça. Foi na terça-feira. E alguém imediatamente começou a ver uma multiplicação de anjos. Essa pessoa viu o espírito das trevas, mas também via Deus enviando anjos. E eu falo, irmãos, não precisamos aprender a orar assim. Porque nós não podemos ignorar de que Deus colocou à nossa disposição os exércitos celestiais. Então, como igreja, vamos orar, dizendo, Senhor, mais anjo. Avança, começa a entrar nos territórios inimigos. Começa a aumentar o teu domínio, Deus. Da mesma maneira que o profeta Eliseu disse, fere aquele povo. Fere eles de cegueira. Nós podemos dizer, Senhor, fere esse espírito. Traz confusão para ele. Desbaratina ele. Nós podemos começar a dar palavras de comando, palavras de ordem, em cooperação com o que os anjos estão fazendo. Está fazendo sentido isso, irmãos? Como a igreja está cooperando no mundo espiritual, como a nossa oração pode ser efetiva. Como é que a gente, com a autoridade que Deus nos deu, podemos começar a comandar essa dinâmica espiritual a favor da vontade de Deus, discernindo a vontade de Deus, podendo atuar segundo aquilo que Ele quer que nós façamos nesses dias. Quando nós oramos, queridos, quando nós oramos, vamos dizer isso juntos, quando nós oramos, os céus se abrem. Você crê nisso? E existe algo que você precisa entender a respeito de céus abertos, biblicamente, porque céu aberto é um outro recurso espiritual.
E nós não podemos ser ignorantes a respeito dessa figura bíblica que fala céu aberto. Céus abertos são conhecidos e caracterizados por um aumento das atividades angelicais. Toda vez que na Bíblia você vê céu aberto, significa anjos descendo e subindo. Grande dinâmica e movimentação e atividade angelical acontecendo. Isso no Velho Testamento, isso no Novo Testamento. E foi confirmado por Jesus. Jesus numa conversa com Natanael, em João capítulo 1, no verso 51. Olha só o que Jesus fala para Natanael. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis os céus abertos. E olha só o que Jesus fala quando os céus se abrem. Imediatamente, Jesus explica para a gente. Céus abertos. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Céus abertos implica uma intensificação dessa atividade espiritual sobre a terra. Eu quero encorajar você nas suas orações. Ore assim: Deus, abra os céus. Começa, Senhor Deus, permitir que os anjos subam e desçam. Começa a aumentar a atividade espiritual do teu reino nessa cidade. Isso é orar de acordo com a vontade de Deus. Isso é uma oração efetiva, isso é uma oração bíblica, que nós juntos podemos começar a declarar, nós podemos começar a dizer isso. Quando o pastor vem e fala para você: vamos batalhar espiritualmente, você fala: tá bom, como é que eu faço isso? Você pode começar a dizer o que Jesus disse. Você pode começar a operar naquilo que Jesus liberou para você operar. Você pode começar a determinar com palavras de ordem, palavras de conquista, palavras de avanço, a respeito daquilo que Deus quer fazer, sob a liderança do Espírito Santo de Deus, sobre aquilo que o Espírito Santo quer estar fazendo sobre as nossas vidas. Eu sei que eu já estou bem avançado, e eu quero só resumir esse último ponto da melhor maneira que eu puder. Mas o último ponto é uma convocação, queridos, que a gente tem sentido no nosso espírito, para a intercessão. Uma convocação. Se você aquietar todos os barulhos do seu coração, da sua mente, você vai escutar trombetas, tambores. E Deus chamando a assembleia para um tempo de jejum, para um tempo de santificação, para um tempo de intercessão, para um tempo de adoração. Em tempos de avanços, a batalha espiritual, ela se intensifica. E a nossa arma de escolha é a oração. Na oração nós nos alinhamos com Deus e com a vontade dEle. Nós liberamos o seu poder e nós liberamos as atividades angelicais. Tudo isso através da oração. Tudo isso através da intercessão. Uma das primeiras respostas da intercessão é um senso de fé coletivo. E o Halber estava compartilhando comigo um pouco antes da gente começar. Ele falou assim: pastor, eu estava orando sobre a questão da batalha espiritual, mas de repente veio uma paz no meu coração, e eu comecei a perguntar: Deus, mas o que é isso? Por que eu estou sentindo paz? Já acabou a batalha? Pode até ser que tenha acabado, irmãos. Mas ele discerniu da seguinte maneira: que Deus estava colocando ele num lugar seguro, e que Deus estava nos colocando num lugar seguro. E sobretudo, queridos, quando a gente começa a orar, a primeira coisa que acontece, nós começamos a sentir uma fé coletiva de que tudo está no controle dEle, de que Ele tem soberania sobre tudo. Eu não tenho que temer, eu não tenho que me sentir intimidado, oprimido. O Pai está no controle, Deus está avançando, os exércitos angelicais. Se eu pudesse entregar um óculos que desse visão espiritual agora, você ia ver a dinâmica espiritual desse lugar. E você fala: meu Deus, não tem porque a gente está temendo. Se você pudesse ver agora o mundo espiritual, você ia ter paz, muita paz, porque existe uma dinâmica angelical acontecendo neste lugar. Querido, não subestime a glória, o poder, a majestade do nosso Deus, o que Ele pode, o que Ele quer, o que Ele está fazendo, e essa liberação que Ele está nos dando para avançar. Nós estamos avançando porque Ele disse: avance, entre, tome posse da terra. Eu quero encorajar você nesses dias a orar para que Deus aumente. E talvez isso seja uma palavra nova para você, ou uma ideia nova para você.
mas que Deus aumente a nossa autoridade espiritual, a sua autoridade espiritual. Como assim, Arnaldo? Dá para aumentar a nossa autoridade espiritual? Dá, irmãos. E tem vários textos que falam sobre isso. Deus nunca vai te dar uma tarefa sem Ele ter te dado autoridade para cumprir essa tarefa, amém? Nós sabemos que você já tem uma autoridade, mas o aumento da autoridade, ela acontece quando nós colocamos em prática a autoridade que Ele já nos deu. Quando a gente exercita a autoridade que Ele já nos deu. E quando a gente é fiel naquilo que Ele falou para nós fazermos. Onde é que nós vemos isso na Bíblia, Arnaldo? A parábola dos talentos é uma delas. Quando você vê aqui em Lucas 19, no verso 17, quando o Senhor volta, que Ele dá 10 talentos para um, 5 para outro, 1 para outro, Ele volta a prestar conta para os servos. Olha só o que Ele responde para o servo que aplicou bem os 10 talentos. Lucas 19, 17, dizendo assim: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás o quê? Autoridade. Incremento de autoridade sobre 10 cidades. Aqui a recompensa é mais autoridade. Quando a gente é encontrado em fidelidade nas coisas que Deus está confiando para nós fazermos, Ele tem uma porção ainda maior de autoridade que Ele quer liberar sobre as nossas vidas. Apocalipse 2, 26 diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei o quê? Autoridade sobre as nações. Queridos, não tem nada de errado em você desejar ter mais autoridade. Eu diria que é bíblico você orar, pedir, mas veja que existe uma lei, existe uma forma de você operar. E a forma de você operar é exercendo a autoridade que Deus já te deu, sendo fiel nessa autoridade. E na medida que nós somos fiel na porção que Deus nos dá, Ele vai nos permitindo aumentar o nosso nível de autoridade. Salmos capítulo 2, verso 8 diz assim: pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. A palavra-chave aqui é pede-me e eu te darei. Busca um nível ainda mais profundo de governo e autoridade, essa parceria comigo, porque, queridos, é o prazer do Senhor ver a sua igreja operando na função, no chamado, na missão que Ele confiou para a igreja. E Deus está nos chamando justamente para andarmos à altura desse nosso chamamento. Nós queremos orar segundo a vontade de Deus. Nós queremos orar com fé. E nós queremos orar, e esse é o último ponto que eu quero fazer nessa noite, em concordância. Diga comigo: concordância, em unidade. Ai, queridos, tem algo tão lindo, tão poderoso quando a gente ora unidos. A vida de oração, ela tem duas formas de acontecer. Ela tem um secreto, que Deus fala: entra no teu quarto em secreto, e no secreto teu Pai te recompensará. Essa é uma forma de orar. A vida pessoal de oração. É bíblico? É bíblico. Todos nós precisamos de vida pessoal de oração. Mas tem uma oração que é coletiva. Quando a gente está junto. Quando a gente ora em concordância, em unidade. Quando alguém traz uma palavra profética aqui, uma direção profética, a igreja ora em cima da palavra profética de Deus, a direção de Deus. Isso é posicionamento militar, irmãos. É quando o Espírito Santo está nos liderando profeticamente. E nós seguimos aquilo que Ele está fazendo. E eu sinto no meu espírito dizer isso. Não estava nem no meu script falar isso, mas eu senti agora de falar isso. Existe uma autoridade nessa casa por causa dos pastores. Pastor Melissa, pastor André, pastora Melissa. Quando Deus chamou os pastores para vir para Caxias do Sul, Ele confiou uma porção de autoridade. Se você estiver embaixo dessa autoridade, você já tem uma porção grande do que Deus quer fazer em Caxias do Sul. Deus não trabalha fora de autoridade, queridos. É que nem aquele centurião que falou: eu sou homem sujeito à autoridade, por isso eu tenho autoridade.
Se você quer autoridade, você precisa estar sujeito à autoridade. Ninguém tem autoridade estando fora de autoridade. Eu tenho autoridade porque a autoridade me foi delegada por alguém. E quando nós estamos submissos a uma autoridade, nós temos a autoridade que a nossa autoridade tem. E eu sinto que a autoridade que foi confiada aos pastores dessa casa é uma autoridade profética. E eu falo isso, e eu já falei isso várias vezes para vocês, eu não sinto que eu sou chamado. Deus pode mudar meu entendimento sobre isso. Eu não sinto que eu tenho um chamado profético na minha vida. Eu não sinto que eu tenho um ministério profético na minha vida. Mas desde que eu cheguei aqui, eu tenho me movido profeticamente muitas vezes. Porque existe uma autoridade, existe uma unção nesta casa. E eu estou sob a autoridade desta casa. Então talvez você não sinta que você tenha uma autoridade, uma esfera, mas porque está debaixo de uma autoridade, você vai atuar debaixo daquela autoridade, na esfera daquela autoridade. E muitos de nós, que talvez não temos chamamento profético, vamos navegar no ministério profético por causa da unção e da autoridade que está sobre essa casa. Você crê nisso, queridos? E essa é a porção que Deus tem dado para nós andarmos como igreja, para nós andarmos em unidade, para nós discernirmos aquilo que Deus está fazendo e está falando nesses dias. Queria pedir para você ficar de pé nessa hora. Quero que você fique muito em paz, porque o Espírito Santo é o nosso melhor tutor. Ele vai nos ensinar como fazer tudo, queridos. Fica tranquilo, confia na liderança do Espírito Santo. Você fala assim: nossa, Arnaldo, você falou tanta coisa hoje, meu Deus, sobre essa mensagem umas 5, 6 vezes para começar a entender a coisa. Com certeza vai ser bom você ouvir 5 ou 6 vezes, mas nessa hora só diz: Espírito Santo, me ensina o que fazer. Sabe, queridos, entrar em oração é assumir humildade na nossa vida. É dizer: Senhor, o controle é teu. Usa a minha vida. Eu quero ser um vaso, eu quero ser um instrumento, eu quero ser um canal da manifestação da tua vontade. Por isso eu quero te convidar a você abrir teu coração para Ele nessa noite, dizendo: Senhor, lidera a minha vida. Começa a dirigir a minha vida de oração. Começa a dirigir a minha intercessão. Começa a me ensinar o que orar, como orar. Começa a se render completamente ao Espírito Santo de Deus. É Ele que vai te dizer o que fazer, como fazer. Começa a pedir para Ele revelar no teu coração a porção de autoridade que já foi decretada sobre a tua vida. Que você não entenda só com a sua mente, mas creia no seu coração de que Deus te chamou para assumir as promessas, para entrar nas promessas celestiais. Deus está dizendo: você é forte e corajoso, forte e corajosa. Não temas, não temas. Não temos gigantes. Começa a assumir sua posição espiritual nessa noite. Um lugar de autoridade que Deus te confiou, ó igreja amada.